Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e vou fazer pela segunda vez hoje, deixa eu até ver se eu tenho bateria, tenho bateria para fazer, porque eu achei um negócio aqui que me deu, eu achei muito engraçado, eu tive que refazer o review, mas não vou rir, sério agora, sério. Vamos dar uma olhada na Bíblia de Estudo de John Wesley, irmãos. Isso vocês estão esperando aqui do canal, vocês gostam, acompanham o nosso canal. Eu vou fazer o review agora da Bíblia de John Wesley, mas antes disso eu quero falar para você uma coisa. Acompanhe o nosso canal, acompanhe, se inscreva no canal, porque eu vou falar sobre o livro Falsa Aurora, a iniciativa das religiões unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Vou fazer um review desse livro aqui. Esse livro aqui, quando chegou, ele fez isso aqui com a Bíblia de John Wesley. Ó, ele entrou na classificação de urgência. Então eu vou falar sobre isso aqui daqui a um tempo, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder aquilo ali, tá bom, irmão? Aquilo ali é muito importante. Não vou falar agora para a gente não ocupar o espaço do review aqui. Bíblia de Estudo, John Wesley, assinado pelo John Wesley, com o carimbo aqui, creia, ame e obedeça. Aqui na lateral a gente tem uma capa bonita, tá? Que às vezes ela não fica coisadinha, ela balança assim, ó. Mas ela é bonitinha a capa, eu gostei. Parece que alguém pegou um couro e colocou em volta de um livro, né? É isso mesmo que é uma capa. Não, parece que foi rústico, sabe? Aqui a gente tem marcado de baixo relevo, bem fundo, né, as palavras principais de John Wesley, que é creia, ame e obedeça, que é meio que a meta de John Wesley, né, digamos assim. Tem nos dois lados, em baixo relevo. Aqui em baixo relevo também, mas bem leve, a assinatura de John Wesley. Aqui na lateral a gente tem uma lateral simples, mais bonita, né? E aqui a gente tem, digamos que o maior caô de todos os tempos, né? Toda a Bíblia vem escrito que ela é fiel aos originais, e quase nenhuma concorda na maioria dos textos. Então tem aqui, tá marcado, é fiel aos originais. Vamos ver quais são os originais que ela é fiel. Uma Bíblia muito bonita, né? Custou aí em torno de R$160. Eu comprei só pro canal e a gente vai ler um pouco sobre ela aqui. Tudo isso aqui, irmãos, vocês viram em um monte de canal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar tempo para você e para mim. Então, para você e para mim, tá bom? Nós vamos pular algumas coisas que já foram faladas em outros canais, que vocês viram, que eu sei. Eu estava vendo vocês assistindo outros canais e não assisti o meu, né? Então, nós vamos pular isso aqui por causa disso, tá bom? Aqui nós temos o selo pessoal de John Wesley, que é esse selinho aqui, uma breve explicação do lema de John Wesley, né? Eu posso até ler esse pedacinho aqui para vocês, ó. O lema apresenta a sua teologia prática do seguimento de Jesus como modelo de discipulado cristão que traz a eternidade para a vida. Esse é o lema da teologia prática: creia, ame e obedeça. E por que eu acho que o crer está no início? Porque sem fé não há como fazer isso aqui e nem isso aqui. A fé é o primeiro, ela vem antes, tá? Creia, aí você vai conseguir amar e obedecer a Deus. Achei bem interessante, é um lema que a gente vive falando aí. Geralmente nós chamamos isso de doutrina da santificação. É a que o povo menos gosta, né? É isso. Aí que a gente tem uma dedicatória, aqui tem uma folha de rosto, outra folha de rosto com a ficha catalográfica e o índice. Nós vamos passar rapidinho pelo índice aqui. Não vou ler a introdução, a apresentação, vou dar uma olhada nas contribuições, tem uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. E a gente tem aqui as notas explicativas sobre o Antigo Testamento. Aí nós temos a Bíblia, né? E aí nós temos aqui a nota sobre o Novo Testamento por John Wesley, a Bíblia, e os auxílios aqui que são concordância, lista de janelas, que eu já vou mostrar para vocês o que é, sermões de John Wesley e índice de assuntos, beleza? Temos aqui a introdução, todos viram aí, ouviram o pastor lendo a introdução, então eu preciso ler, né? Graças a Deus, eu também vi o review, né? Eu também vi, porque eu vejo, tá? Eu vejo, né? Aí vamos ver aqui o restante. Olha, colaborações. Isso aqui que eu achei interessante. No início eu fiquei desconfiado. Eu pensei, essa Bíblia não vai ter só texto do John Wesley. Aí quando você começa a ler, dá a impressão de que ela vai ter só texto do John Wesley. Tem tradutores e tudo mais, né? Você tem aqui os idealizadores, a equipe de gestão, a equipe de organização, a equipe de tradução das notas. Então, obviamente, só vai ter texto do John Wesley. Aí revisão das notas, equipe da redação das janelas temáticas, equipe da redação. Então, esta equipe da redação, ela inclui textos na Bíblia.
Então, as janelas não são textos do Wesley. Então, tenha isso em mente. Nem tudo que está nas janelas vieram do John Wesley. Algumas coisas ali foram colocadas por esta equipe de redação das janelas temáticas, que conta com bispos, bispas, né, major, doutor aqui também, ó, que eu não sei quem é, né, o pastor. E aí nós temos a equipe de criação de textos auxiliares. Onde estão esses textos auxiliares? Não sabemos também. Eles estão aí, em algum lugar, né? Então nós temos aí o pastor, tal. Aqui só tem pastor nesse caso. Aí a gente tem aqui os responsáveis pelos originais, os facsímiles, a gravura. E nós temos as siglas aqui embaixo, que provavelmente vai aparecer em algum lugar, do qual eu ainda não achei. Tá bom, irmãos? Tem isso aqui tudo. Depois nós passamos para o Antigo Testamento. Aí tem um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Notas explicativas sobre o Antigo Testamento. Ele vai ter isso no Novo Testamento também. Mesma coisa, não muda nada, muda o texto, aliás, né? Mas vai ter nota também lá. Notas aqui é como um diário do John Wesley, tá vendo? Ó, são 18 pontos, Edimburgo, 25 de abril de 1765. Então é como um diário do Wesley, tá? Que ele colocou em algum lugar, em algum livro que ele vai falar aqui, que a gente vai ler agora, né? Ó, cerca de 10 anos atrás, calma aí, 10 anos atrás, vamos entender isso aqui para não ficar errado. 1755, cerca de 10 anos atrás, eu gosto de fazer isso aqui, 1785, é isso? Esqueci agora, meu Deus, 1755, fui convidado a publicar notas explicativas sobre o Novo Testamento. Preste atenção nisso. A ideia do John Wesley era fazer notas do Novo Testamento inicialmente, tá bom? Quando esse trabalho foi iniciado, de fato, quando foi concluído, eu não tinha nenhum objetivo de tentar nada além disso. Mais que isso, eu tinha uma determinação total de não fazê-lo completamente fatigado com o imenso trabalho. Obviamente dá trabalho fazer notas, tá bom, irmãos? Mas isso foi escassamente publicado antes que eu fosse importunado para escrever as notas explicativas sobre o Antigo Testamento. Importunação essa que eu resisti por muitos anos, além da profunda convicção que tive de minha insuficiência para esse trabalho, de minha falta de capacidade, de compreensão, de experiência espiritual para um empreendimento mais difícil em muitos graus do que até mesmo escrever sobre o Novo Testamento. Eis o erro. Não é mais difícil escrever sobre o Antigo do que sobre o Novo, porque você tem que conhecer o Antigo para escrever sobre o Novo. Entende, irmãos? Então, isto já é um problema. Se John Wesley, ele não quis porque ele achava que ele não tinha capacidade de compreender e escrever sobre o Antigo Testamento, muito provavelmente essas notinhas que tem aqui vão conter erros de não interpretação justamente do Antigo Testamento. Tá bom? Estou lendo esse ponto aqui agora. Não tinha lido da primeira vez que eu gravei. Olha o cachorrotinho. Então vamos passar aqui. Então, é tipo um diário mesmo. Depois vocês leem aí, vocês comprarem ela ou não, né? Mas é tipo um diário. Eu não vou ler porque não faz sentido agora, né? Nós temos a Bíblia. Sempre título aqui em cima. Antigo Testamento só tem uma introdução pequena com as palavras do John Wesley. Depois nós temos o texto bíblico. Deixa eu abrir aqui no meio. Texto bíblico, Nova Almeida atualizada, com a letra boa, e aí nós temos as notas de rodapé. Você vai perceber que no Antigo Testamento ele só tem muita nota mesmo em alguns textos, como por exemplo da criação, que pelo que eu entendi era importante para ele, né? No início de Gênesis, ó. Mas a maioria das notas do Antigo Testamento são menores, tá, irmãos? Essas notas aqui é porque são aqueles livros, aqueles textos que nós lemos mesmo. Todo mundo lê e fala um monte de coisa sobre eles. Quando você vai avançando, você vai percebendo que as notas do Antigo Testamento, ó, são muito pequenas. Olha aqui o tamanho dessa, né? E aqui não é um livro pouco importante, é um livro de Juízes. Tem muita coisa para escrever sobre Juízes. Sobre Samuel também, não tem muita coisa. O primeiro rei se escreveu aqui. Então, o que você pode esperar dessa Bíblia do Antigo Testamento? Poucas notas de estudo, poucos comentários do Antigo Testamento. Como você viu ele falando ali, foi difícil para ele escrever o Novo Testamento porque dava muito trabalho. E quando pediram para fazer do Antigo Testamento, ele resistiu porque ele não se considerava pronto
para escrever sobre o Antigo Testamento. A questão que eu levantei é, se você não pode escrever sobre o Antigo Testamento, o que você vai escrever sobre o Novo Testamento? Se o Novo Testamento está o tempo todo apontando para o Antigo. Entende, irmãos? Por isso esse monte de notinha que nós vamos mostrar a partir de agora. Então eu vou passar aqui direto. Entre os testamentos aqui, vocês já sabem que tem ali uma nota explicativa do Novo Testamento, né? E aí ele vem com o Novo Testamento. Agora olha a diferença. Viu lá a introdução de Gênesis? Olha a introdução de Mateus e olha o tamanho do esboço que tem de Mateus. Então ele investiu muito tempo da vida dele no Novo Testamento, pregando o Novo Testamento. É uma coisa que muita gente faz hoje. Prega muito o Novo Testamento, mas não prega muita coisa do Antigo. Né? E nem estuda, porque John Wesley, com certeza, ele tinha pouco tempo para fazer isso. Ele devia pregar muito, né? E ele pregava mais sobre o Novo Testamento. Não é um erro, né? Não é um erro. Você pode pregar o que você quiser, mas é um problema. Ainda é um problema. Você teria que saber um pouco mais sobre isso aqui para falar sobre isso aqui, tá bom, irmãos? Estou dizendo que eu sou especialista em Novo Testamento e Antigo Testamento? Óbvio que não. Você já achou uma Bíblia de estudo do Devaí? Então, eu não estou dizendo que eu sou especialista. Estou dizendo que isso é um erro, tá bom? Por exemplo, ó, aqui nós temos uma referência de João 10, Ezequiel 34, e ele nem lembrou disso aqui nas notas, tá vendo? Ele nem lembrou. Para ele, né? Ou ele não leu, ou ele não entendeu quando ele leu. Então, ele nem falou aqui. Ele vai citar o Novo Testamento aqui. Deixa eu ver. Ele nem cita Novo Testamento nas notas. Ele só vai citar Cristo aqui, né? Cristo, o bem maior, o chefe e o único pastor, deu a vida por suas ovelhas. Mas isso aqui é tudo sobre Cristo, entendeu? É tudo sobre Cristo. E ele não fez muita coisa. Aí no Novo Testamento tem muitas notas, né? Depois das notas, além das notas, nós temos aqui os temas, né? Que são pequenos quadrinhos com o texto que não é de John Wesley, mas carregam a mensagem de John Wesley. Pelo menos é isso que a editora tentou passar. Esses quadrinhos trazem a teologia de John Wesley a respeito, nesse caso, do ofício de Cristo, com base em algum texto que eles vão destacar aqui no início, né, e trazendo, às vezes, partes de sermões de John Wesley também aqui no meio do texto. Como eu disse aqui nos comentários, nós podemos ter inserções de outros teólogos, mas eles não colocaram não colocaram aqui para a gente saber, né? Então eu até vi aqui, por exemplo, aqui em Magos tem John Wesley Sábios. Eu acho que pode ser um sermão. Eu não posso aceitar que daqui para frente seja de John Wesley e daqui para baixo seja de outra pessoa, porque não faria sentido. Então provavelmente aqui é uma referência a um sermão que eu vou mostrar para vocês agora, né? Mas mesmo assim nós não sabemos aonde aqui embaixo é John Wesley, ou se é quase tudo, ou se é quase pouco, enfim, ou aonde tem inserção daquelas pessoas lá no início, tá bom? Aqui no Ofício de Cristo a gente sabe, não é um texto escrito por ele, mas contém a doutrina do John Wesley. Inclusive aqui ele até fala de Calvino, né? O escritor fala de Calvino. Ó. John Wesley seguiu neste particular a tradição reformada na medida em que corroborou a visão de João Calvino e depois também a ortodoxia calvinista do triplo ministério de Cristo. Wesley dizia que mesmo o mais santo dos homens carecia de Cristo como seu profeta. Meu Deus do céu, vou até parar de ler. Agora vamos passar aqui para trás, né? Vamos passar aqui para trás. A gente tem aqui atrás uma lista enorme de... Termina aqui, ó, em Apocalipse. Eu quero mostrar as notas, tá vendo? Marcações. Tem muita marcação para mostrar para vocês. Concordâncias bíblicas, que vai daqui até aqui, né? Lista de janelas. É difícil entender o que são as listas de janelas na Bíblia. Aqui na Bíblia você não acha essas janelas ou nada que identifica as janelas. Então o que eu entendi é que cada nome desse traz uma marcação de onde você vai achar esse tema. Então uma janela, nesse caso, é um tema, né, para você trabalhar. Por exemplo, sobre o amor, lá em Marcos 12, 28 a 31, você tem o texto a respeito do amor. Mas não que esse texto tenha um comentário lá. Então você não vai achar um comentário lá sobre amor, não vai achar nada. Você só vai saber que sobre amor
em Marcos 12, 28, você encontra alguma coisa. Você tem que ler o texto. Isso foi o que eu vi. Eu pesquisei outros aqui, ó. Conhecimento de Deus, Efésios 1, 7. Você vai em Efésios 1, 7, você não acha nada. Aqui, ó. Pelo menos eu não achei, né, da primeira vez. Tomara que eu ache agora. Efésios 1, versículo 7. Seria aqui. Né, mas você vem aqui para Efésios 1, 7. Aqui, não tem. Não tem nada. Então, janelas significa que nesse texto marcado você encontra algo que você pode trabalhar. Entendeu? É isso que são as janelas. Primeiro aqui em ordem alfabética e depois em ordem canônica, de Gênesis até Judas, nesse caso aqui. Depois a gente tem os sermões de John Wesley. Foi aqui que eu pausei o estudo, o review eu tive que fazer de novo. Você não vai encontrar nenhum sermão de John Wesley na Bíblia de John Wesley, tá bom, irmãos? Essas são duas listas, né? A lista de citações de sermões de John Wesley, que você consegue baixar, provavelmente traduzido em português, nesse site aqui, ó, eventosfatel.com.br/sermões. E você pode achar com esses títulos, tá bom? Você também pode baixar em inglês, o que eu acho mais confiável. Baixa em inglês e traduz. E tenta estudar ele em inglês. Lá no meio das notas, você vai achar as referências do sermão, que é onde John Wesley pregou. Deixa eu tentar achar aqui. São 150 sermões de John Wesley citados na Bíblia dele, tá bom? E não é fácil de achar porque, na verdade, para uma Bíblia inteira, 150 é pouco. Aqui, ó. Aqui em Lucas 12, você tem aqui a indicação de que há um sermão sobre isso, que é o sermão 126. Na verdade, você nem precisaria vir para cá. Aqui já tem o título, então você vai lá no site, pesquisa o sermão, baixa e lê. Ou estuda tudo que você quiser. Mas aí John Wesley fez um sermão sobre Lucas 12, 12, que é o texto... Vamos ver qual é o texto de Lucas 12, 12. Está aqui, ó. Porque o Espírito Santo lhes enviará naquela mesma... lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Já até imagino o que tem no sermão dele, mas fica aí para vocês entenderem. Às vezes vocês acham que vai ter sermão na Bíblia, não vai ter, não adianta, tá? Aqui nós temos uma por ordem canônica, pelo jeito, canônica, e depois por ordem numérica, tá bom? E aí vocês têm o final da Bíblia com os 150 sermões, 151 sermões. E esse sermão aqui, eu fico curioso. A hipocrisia em Oxford, né? Depois eu vou tentar baixar para ver. Aí tem duas citações, ó. Por isso que eu falei para vocês. Baixem o inglês, olha aqui. Em Isaías 1:21 tem uma citação do mesmo texto em inglês. Qual a diferença? Não seria a mesma tradução? Parece que há diferença. Aqui não acabou, desculpa. Aqui você tem o índice de assunto. O que são os índices de assuntos? São as notas, né? Os quadrinhos que eu mostrei para vocês, ó. Esses quadrinhos estão listados no final da Bíblia, por ordem alfabética, tá bom? Alegria, alma, né? Tem aqui, ó. São N de notas, deixa eu ver. Notas, e int é introdução, SJW é sermão. Então tá tudo junto, né? Meu Deus, tá tudo junto então. Então quando tiver um N vai ser uma notinha no rodapé. Eu estou em Marcos, eu vou para Marcos aqui ver como é que é essa nota aqui de aba, né? Marcos 14:36. Provavelmente então nem vai ser um quadrinho, vai ser só uma marcação embaixo. Eu achei que fosse mais, eu não entendi isso, eu achei que fosse uma coisa maior. Vamos ver, tomara que seja maior, né? Marcos 14:36, que nós achamos aqui. 14... Vários quadros, né? Mas o que ele está dizendo está aqui. 14:36. Então você chega aqui, o comentário, o quadradinho é sobre 14:22. Mas aí ele está falando que teria que ter uma nota a respeito de aba em Marcos 14:36. Aba pai, né? Então é uma forma de você encontrar um comentário dele quando tem o N. Então você pode ver que tem, ó, tem N aqui, N aqui, N aqui, tem mais N do que tudo. Então, N. É interessante? Né? Não é tão ruim assim não, você saber onde tem a nota sobre aquilo que você quer, né? N e tal.
E aí, quando tem o int, está na introdução. Quando tem o SJW, é sobre um sermão. Quando tem o lema, que é um lema. Aqui, deixa eu ver, aqui não tem lema. Aqui não tem nenhum lema. Quando tem PDM, é janela temática contemporânea a respeito das práticas e doutrinas de John Wesley. Então, esse PDM é isso aqui, tá, irmãos? O restante é nota aqui embaixo e tem o NE, que é uma nota editorial. Então, nesse caso, agora eu vou voltar lá atrás que eu falei, dá para saber aonde tem notas editoriais, que é a nota dos editores, onde eles colocaram alguma coisa aqui no rodapé. Aqui a gente sabe que não é John Wesley. Agora aqui dá para saber por aqui. Ó. Você vem aqui e você vai ter a nota. Eles não vão colocar todas as notas editoriais, mas só aquelas que têm a ver com os temas, tá bom? Tanto que até agora eu não achei nenhuma olhando por cima aqui. Mas é isso aí. Quando você achar, você vai conseguir abrir lá. Então é interessante até. Não é ruim não isso aqui. É bom que você ache as notas mais rápido. Dentro daquilo que você precisa para um termo temático, você acha mais com mais velocidade. Vamos falar do que tem aqui dentro agora? O review durou 21 minutos, né? Agora nós vamos começar com a parte chata. Aquela parte onde você que ama John Wesley vai falar que eu estou errado, que não sei o quê, porque eu estou falando contra John Wesley, né? E depois você vai falar que Calvino queimou cerveto. É isso, vai terminar assim. Vamos lá. Gênesis 1. Toda marcação tem um resultado, né? Eu vou falar se ela é positiva ou negativa dentro do que eu estudo teologia e você guarda no coração, né? Se for verdade, se você achar que isso bate, se faz sentido, você aceita. Se você ainda não concorda, fica tranquilo. Você não vai mudar o planeta Terra por enquanto não. Tá bom? Gênesis 1, aqui sobre havia trevas sobre a face do abismo, a gente esperaria o quê? Que pudesse ter aqui o dilúvio de Satanás, que seria o terror, né? O que seria o descarte da Bíblia, seria essa nota. Mas não, ele vai falar de uma forma muito boa. Deus não criou essas trevas, como diz que tenha criado, como se diz que tenha criado as trevas de aflição lá em Isaías, pois se tratava apenas de uma ausência de luz. Neste contexto, vemos que o Espírito de Deus foi o primeiro movente. Aí aqui tem um NE, nota do editor, não é John Wesley daqui para frente. Na filosofia e teologia, a primeira causa da existência. Acabou a nota do editor. Então, nesse caso aqui, passou. Foi boa a nota, não foi ruim. Então, vamos ver a próxima nota aqui que eu achei, né? Eu achei muita coisa aqui, tá, irmãos? Eu vou mostrar a maioria ou todas. Aqui a minha reclamação é o seguinte: o texto de Ezequiel, que vai tratar de Jesus, com poucas notas de rodapé, né? Inclusive você vê Cristo aqui, ó. Aqui apenas, né? Desse texto, do 34 até o 37, nós temos um estudo sobre a restauração que vem em Cristo Jesus. Poucas notas, né? Pelo jeito ele não quis escrever, ou não colocaram. Não colocaram. Aqui nós temos um quadrinho bonitinho sobre o coração aquecido, né? A próxima nota, essa nota aqui é sobre o quadrinho dele a respeito da soberania de Deus, aonde ele vai falar, o autor da nota falou assim: contrário às posições calvinistas que apelavam à soberania de Deus para justificar a doutrina da dupla predestinação. Calma, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Toda teologia fala em dupla predestinação, porque Deus decide mandar alguns para o inferno por algum motivo e salvar outros por algum motivo. Então, o calvinismo ensina que Deus elegeu aqueles que ele quis eleger. Não há motivos para você ser eleito, porque nós vemos lá João falando que Deus nos amou antes de nós amarmos ele. Então, não há motivo bíblico, né, que você pode ter com 100% de certeza de que Deus te escolheu por isso ou por aquilo. Deus escolheu pela sua graça. Então, você pode ser arminiano, calvinista, o que for. Você é eleito de Deus, você foi eleito pela graça de Deus, pela sua livre vontade. Aqueles que não foram escolhidos por algum motivo, seja lá qual for, eles foram escolhidos para não entrarem na graça de Deus,
o que é a mesma coisa de uma dupla predestinação. Então, tanto calvinistas quanto arminianos pregam a dupla predestinação. Dupla predestinação é Deus escolher um para o céu e o outro para o inferno. Quando Deus elege alguém pela sua graça, mas não escolhe outro, esse outro já tem um destino. Ele não está solto na criação. Não, Deus tem um destino para ele, que é a condenação eterna. Então, tanto calvinistas como arminianos ensinam, mas John Wesley aparentemente não entendia isso, né? Porque ele vai pregar depois a predestinação da cosmovisão arminiana, mas aqui ele está falando que John Wesley era contra a dupla predestinação, sendo que o próprio arminianismo também prega a dupla predestinação. Então, por isso que eu disse em algum lugar que o arminianismo de John Wesley não é arminianismo, é a doutrina de John Wesley, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Tá bom, irmãos? Então, nesse ponto aqui, se você é arminiano, não adianta repetir porque você prega uma dupla predestinação. Porque se Deus quisesse salvar aqueles que rejeitou ele, ele também salvaria. Mas ele não quis salvar, ele quis condenar. Então, ele decidiu condenar essas pessoas. Isso foi feito antes da fundação do mundo, tanto para calvinistas quanto para arminianos. Então, por favor, vamos corrigir esse erro aí, parar de repetir esse problema, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. O próximo é esse comentário de Atos 2, versículo 4, que eu achei interessante. Muito interessante, por quê? Vocês ouviram o que foi dito aí, que a teologia de John Wesley é uma teologia pentecostal. Né? Eu acredito que não seja uma teologia pentecostal. Não é porque alguém prega a ação do Espírito Santo que ele seja pentecostal, irmãos. O protestantismo prega a ação do Espírito Santo desde o início. Calvino foi um dos que mais desenvolveram a teologia do Espírito Santo. O Kuyper, Abraham Kuyper, tem uma obra de 600 páginas sobre o Espírito Santo. Então não é porque alguém fala de ação do Espírito Santo que ele seja pentecostal. Olha o que John Wesley fala, por exemplo, sobre o dom de línguas. Né, ó. E começaram a falar em outras línguas. É um comentário de Atos 2, 4. O milagre não estava no ouvido dos ouvintes. Né? Aliás, o milagre não estava nos ouvidos dos ouvintes, como alguns têm suposto de forma irresponsável, mas na boca dos falantes. E esta família, louvando a Deus junto com línguas de todo o mundo, era uma indicação de que o mundo inteiro deveria, no tempo devido, louvar a Deus em suas várias línguas. Então veja que o dom de línguas aqui é o dom de línguas que os reformados ensinam. Tá bom, irmãos? Desculpa, tá? Você estava esperando diferente, mas era o dom de língua reformado, que muitos pentecostais concordam. Né? E aqui nós temos Atos 10. Atos 10 aqui no quadrinho Santos e Santas do Mundo, que foi um comentário estranho que eu li aqui de John Wesley. Assim como aquele que eu pulei rapidinho, existe esse aqui, onde eu falar assim, ó, Wesley reconheceu que existiam pessoas com esse temor em outras religiões e, seguindo o mesmo conceito do humanista espanhol Juan de Valdés, um católico eramista, afirmou que essas pessoas eram santos e santas no mundo. E quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo, ele está dizendo a pessoas que vão obedecer à sua vontade, não ao ídolo X, Y e Z. Então, eu achei estranho isso aqui. Não há santos e santas em outras religiões, porque para ser santo e santa de verdade, você tem que ser santo de Deus. Você tem que ser conquistado por Deus, andar de acordo com os caminhos de Deus. Mas aqui é meio que liberalismo disfarçado. Entende? É um liberalismo disfarçado aqui, mas pelo comentarista. Não sei se foi John Wesley que falou isso, mas você percebeu? Ó, John Wesley reconheceu que existiam pessoas com este temor em outras religiões. Né, irmãos? Nós sabemos que isso é infundado e é um erro. Aquilo ali. Próxima notinha de Romanos 6, tá perdido aqui. Romanos 6, versículo 2, que diz o seguinte: de modo nenhum, aí tá falando aqui, ó, que diremos, pois, então? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado nós que já morremos por pecado? Para ele. Aí John Wesley vai comentar aqui o seguinte, ó. Livres tanto da culpa do pecado como do poder do pecado. Mas tem um detalhe. Esse texto está falando que você é livre do poder do pecado. Então, se você é livre do poder do pecado, como Paulo vai completar, nada pode te separar de Cristo Jesus. Você está livre do poder do pecado. Mas por que John Wesley, então, vai depois mudar e ensinar a perda da salvação? Sendo que a perda da salvação é justamente o envolvimento de alguém que é cristão com o pecado. Então aqui eu vi que há algo que não faz sentido na teologia de John Wesley, no total, na totalidade. Quem não consegue enxergar o total, nunca vai perceber. Se você ler esse comentário hoje e 5 anos depois ler o outro, você vai achar que John Wesley pensava assim, né? De acordo com o último comentário que você leu. Mas eu tenho uma memória boa e eu analiso os comentários. Se não fizer sentido, eu falo. Então aqui ele fala, livres tanto da culpa do pecado, como do poder do pecado. Então nós não perdemos a salvação, porque fomos libertos por Cristo Jesus. E aqui no 14 ele vai falar assim, ó, o pecado não terá domínio sobre vocês. Ele não tem nem o direito, nem o poder para tanto. Então, obviamente, o salvo, ele mantém a sua salvação por causa de Cristo Jesus, porque nós somos libertos do poder do pecado. Como Paulo comenta, aqui ele está comentando perfeitamente. Um mosquitinho aqui tentando me atrapalhar. Então, isso aqui é incoerente com a teologia do próprio John Wesley. Tá bom, irmãos? Então, deixa eu pegar aqui uma coisa. Então, por isso que eu estou falando para vocês que aqui ele deu uma vacilada. Aqui em Romanos 8, nós temos a mesma afirmação, provavelmente. Ó. Romanos 8, versículo... Aqui é o comentário do versículo 38 e 39. O John Wesley diz o seguinte: nada debaixo do Todo-Poderoso, os inimigos visíveis, ele nem se digna a mencionar. Poderá, quer pela força, quer pela reclamação legal. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este amor seguramente salvará, protegerá e livrará a nós que cremos em, por ou de todas as circunstâncias. Então, John Wesley falando que ninguém pode ser arrancado de Deus. Ninguém perde o seu status de salvação. Um comentário ali que é muito coerente com o texto bíblico, mas que vocês vão ver que daqui para frente vai dar uma balançada. John Wesley tinha essa dúvida, talvez, né? Ou ele pensava das duas formas, eu não sei como é que é pensar das duas formas, mas talvez ele pensasse. O que eu sei é que a Assembleia de Deus prega a perda de salvação. E ela fala que ela é wesleyana. Talvez ela também não seja wesleyana. Talvez ela seja também mais uma denominação com uma teologia dela. Provavelmente é isso. Porque John Wesley aqui contradiz até a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, que se diz wesleyana. Tá bom? Aí nós temos aqui a nota de Romanos 8, versículo 9... que ele diz o seguinte, ó, versículo 9, capítulo 9, 16, está escrito: assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia, Acaba aqui mesmo esse texto? Acaba aqui mesmo? Não sei, depois eu vou conferir melhor. Mas aí, como é que ele vai comentar o texto, ó? Isto, a bênção, né, não depende de quem quer ou de quem corre. Ela não é resultado da vontade nem das obras do homem, mas da graça e do poder de Deus. A vontade do homem está em oposição à graça de Deus, e a corrida do homem em oposição à ação divina. Essa declaração geral diz respeito não apenas a Isaac e Jacó e aos israelitas da época de Moisés, mas também a todos os filhos espirituais de Abraão até o fim do mundo. Aí nós temos um problema, porque o arminianismo ensina que Deus nos elegeu porque ele previu que nós creríamos nele. Ou seja, nesse caso, Deus, observando o que aconteceria, ele viu que você colaborou com a sua salvação. Né? Há uma conversa entre os dois lados. Mas o texto do John Wesley está dizendo que nós nem desejaríamos a salvação. Olha aqui, ó, a vontade do homem está em oposição à graça de Deus.
Tecnicamente, Deus teria que salvar o homem pela sua própria vontade, e não pelo fato de você aceitar ou não. Tá bom, irmãos? Então, nesse ponto, John Wesley se contradiz quando ele diz que ele é arminiano. Esse comentário é calvinista e não arminiano, tá bom? O arminianismo vai falar que o homem está caído sim, mas que ele colabora com a sua salvação. O John Wesley está falando que a vontade do homem está em oposição à graça de Deus. Ou seja, se está em oposição, obviamente que não há colaboração. Tá bom? Deus tem que conquistar o coração do homem, transformar o coração do homem para que ele faça alguma coisa. Aí a gente já está falando do calvinismo e não do arminianismo, tá bom? Efésios 1. Efésios 1 vai contradizer o que eu acabei de ler sobre ele, tá bom? Ali ele falou que o homem não vai fazer nada, né? Que o homem é contra a graça de Deus. Agora aqui, nós lemos em Efésios 1, versículo 4, o seguinte: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos e por meio de Cristo, Jesus Cristo. Aí nos comentários aqui do versículo 4, John Wesley falou o seguinte: ó, Deus nos escolheu. O que ele vai comentar? Tanto judeus quanto gentios, os quais ele previu que creriam em Cristo. Aqui agora ele já é arminiano. Já houve uma variação muito grande de teologia. Se Deus viu que você creria, então tecnicamente a sua alma não era completamente aversa à graça de Deus. Mas lá em Romanos ele falou que é. E aqui ele está falando que não. Porque Deus previu isso acontecendo. Incoerente, né? É você tentar ser os dois lados, talvez. Está tentando ser arminiano e calvinista. Sabe aquele cara que fala, eu não sou calvinista nem arminiano? Talvez ele seja wesleyano. Acho que é isso. Aí aqui, na continuação, sobre o texto, segundo o propósito da sua vontade, ele vai comentar o seguinte: segundo o seu livre, determinado e imutável propósito de conferir essa bênção a todos aqueles que acreditarem em Cristo e a estes apenas. Então aqui você fecha ali no arminianismo e no calvinismo, e você já não prega mais uma salvação para todo mundo, né? A salvação é só para aqueles que creem, e apenas esses. Mas outros textos de John Wesley vão dar a entender que ele cria numa transformação final total, né? E aqui não. Aqui parece que esse comentário aqui bate com o calvinismo e com o arminianismo, tá, irmãos? Bate com as duas teologias. Mas aqui em cima contradiz o comentário dele sobre o mesmo assunto em Efésios, em Romanos 8. Tá? Essa notinha aqui, essa nota aqui eu não entendi, porque eu nunca vi esse tipo de comentário, né? Em Efésios 2, versículo 1, o texto diz o seguinte: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está tratando aqui, quando ele fala ele lhes deu, ele está tratando dos receptores da carta e também para todos aqueles que foram salvos, né? Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos, ainda se dirigindo aos receptores da carta, né? E aí, ó, vocês andaram no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, sobre os receptores da carta, judeus ou gentios, quem fossem os receptores, que estivesse lá no meio, né? Mas o John Wesley vai fazer uma dicotomia desse texto e vai dizer que aqui há dois povos. Só que isso não está no texto. Paulo não fala daqui até o final de Efésios sobre isso. E aí ele vai falar que sim, que aqui tem. Então essa dicotomia que ele faz aqui de Efésios 2, eu não entendi, nem sei de onde vem esse tipo de comentário, essa teologia. Mas ele fala o seguinte, ó, no início aqui ele até falou bem, não apenas enfermos, mas mortos, absolutamente vazios de toda a vida espiritual e tão incapazes de vivificar a si mesmos como a pessoa literalmente mortas. Então, um comentário que também, né, vai bater aí com alguns arminianos clássicos, mas bate mais com o calvinismo, tá bom? E suas transgressões e pecados. A palavra pecados, agora que ele faz a dicotomia, a palavra pecado aqui no versículo 1, aqui, ó, no tempo segundo o curso de mundo, segundo o príncipe da potestade, entre eles, engraçado, isso aqui, aqui, ó, aqui que tem, ó. Ele lhes deu vida, receptores da carta, quando vocês, receptores da carta, estavam mortos em suas
receptor da carta, transgressões e pecados, né? Os receptores originais, Paulo está dizendo que Deus salvou eles quando eles estavam em transgressões e pecados, mas tudo direcionado para quem recebe a carta. John Wesley vai comentar assim, em suas transgressões e pecados. A palavra pecado parece referir-se principalmente aos gentios. Não, ela não parece, John Wesley, ela não fala nada sobre isso. Então, você entendeu errado. A palavra pecado não parece referir-se principalmente aos gentios, não. Parece referir-se àqueles que foram salvos pela graça de Deus. Se era gentil ou judeu, isso pouco importa. O que importa é que nós andávamos segundo as nossas transgressões e pecados, que são a repetição da mesma coisa com palavras diferentes, né? Mas ele fez a dicotomia que eu não entendi. A palavra pecado parece referir-se principalmente aos gentios que não conheciam a Deus. Já a palavra transgressões referia-se aos judeus. Não referia-se aos judeus. Tanto um quanto o outro está falando sobre os receptores da carta. E aí, que tipo de teologia a gente vai ter formada com esse tipo de comentário? Que vai fazer uma divisão no texto que não tem divisão. Então, esse comentário aqui, sinceramente, foi um dos piores que eu já li a respeito de Efésios 2. Eu acho que esse foi pior. Deve ter barrado provavelmente até a Dake nesse caso aqui. Vamos lá. Continuar, que tem muita coisa aqui. Aqui eu gostei muito desse comentário, né? Deixa eu ver aqui. Só que ele se contradiz com o lado de cá. Né? Um lado não conversa com o outro, ó. Quando ele fala sobre... Só um minutinho. Efésios 2, 3 e 4 diz o seguinte, cadê? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Texto clássico, né? Aí ele vai comentar o seguinte, da fé pura do evangelho, essa apostasia teve início já na era apostólica. Aí ele vai sobre o homem da iniquidade, vai falar assim chamado eminentemente ainda não chegou. Assim, chamado eminentemente ainda não chegou. Em muitos aspectos, contudo, o Papa tem direito incontestável a esses títulos. É, em sentido enfático, homem de iniquidade. Ele acreditava piamente que o Papa era a besta do Apocalipse. Ele tinha uma tabela sobre isso. Lá em Apocalipse tem uma tabela sobre isso a respeito da Igreja Católica. Acreditava piamente. Mas olha isso aqui, ó. A apostasia, ele fala da fé pura do Evangelho. Ele está dizendo que algumas pessoas se apostatariam de verdade. Pessoas que eram salvas, eleitas de Deus para salvação. Essa é a fé pura. Só que aqui ele vai falar o seguinte. Deus os escolheu desde o princípio. Desde que vocês ouviram o Evangelho. Deus elegeu a gente desde que a gente ouviu o Evangelho. É estranho, né? Para a salvação. Deus removeu vocês do mundo e os colocou no caminho para a glória. Horas. Mas Deus fez isso também por esses aqui, que é onde ele está falando que apostataram da fé. Ou seja, esse comentário está falando que Deus fez isso com algumas pessoas. Ó. Deus removeu vocês do mundo e os colocou no caminho da glória. Mas e esses aqui que saíram da fé pura? Eles também não foram feitos isso aqui? A mesma coisa? Obviamente, mais uma contradição aí na teologia do John Wesley, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma marcaçãozinha, mas eu não sei de onde que... aqui, sobre cair, né? Aqui ele vai falar sobre perda de salvação. É isso que eu queria mostrar. Wesley fala de perda de salvação. Aqui em Tiago 2, ele vai fazer um comentário que eu achei interessante, na verdade, né? No verso 20, o caso não é se tiver fé, mas se disser que tem fé. Então, Tiago 2, ele não fala sobre perder a fé, ele fala sobre alguém achar que tem fé. Então, é uma boa explicação isso aqui. Aqui em Tiago 5, nós temos mais uma afirmação sobre perda de salvação. Nós falamos até agora, em Romanos, em Efésios, sobre a certeza de salvação, mas ele vai trazer de novo, faz-se necessário atrelá-lo à sua veemente rejeição da doutrina da dupla predestinação.
né? Aliás, não era perda de salvação, era a ideia da dupla predestinação, né? Os arminianos também ensinam a dupla predestinação, como eu falei para vocês. Aqui, segundo Pedro, é outro comentário muito ruim, né, a respeito de Pedro estar falando que Jesus morreu pelos falsos profetas. Sobre isso, lá no blog Palavras em Chamas, tem um estudo a respeito. Mas o que o Paulo está falando aqui, de forma bem rápida para vocês, é que os falsos profetas viriam. Eles não estavam, eles viriam. No início aqui, ó, assim como surgiram falsos profetas no meio, também haverá falsos profetas. E aí está dizendo, esses falsos profetas que virão, irão contra as doutrinas que vocês ensinam e contra o próprio Cristo. Parte das heresias dos falsos profetas era negar a própria salvação em Jesus. Então, John Wesley ele acaba vacilando aqui, como muita gente vacila, né? O soberano Senhor que os resgatou. Ele comenta o seguinte: com o seu próprio sangue, ainda assim estes homens pereceram eternamente. Ou seja, mais uma questão de perda de salvação. Portanto, Cristo resgatou até mesmo aqueles que perecem. Né? Não faz sentido, né, John Wesley? Não faz muito sentido, né? Aqui nós temos o comentário de Apocalipse 13, de novo, falando sobre perda de salvação, né? A incoerência, a maior incoerência que eu vi foi essa a respeito da perda de salvação. E as outras que eu nem quis comentar, que são mais difíceis ainda, vai falar do liberalismo, a outra vai falar de eu até esqueci ali, tem meia hora que eu estou gravando, 40 minutos, é normal esquecer. Enfim, irmãos, eu achei bastante coisas na Bíblia, nos comentários, que eu não marquei, mas de forma geral, eu achei mais incoerência teológica do que tudo. É claro, como é que alguém prega perda de salvação, né? Obviamente sem conhecer a história da salvação do Antigo Testamento. Como eu disse a vocês, sem conhecer o Antigo Testamento, você não vai entender muito bem o Novo Testamento. Olha, por exemplo, uma afirmação contra a perda de salvação, descrita aqui em Isaías 40. Olha o que Deus fala que vai fazer. Não que ele vai tentar fazer e se você falhar, ele vai te jogar no inferno. Nada disso, algo que ele vai fazer. Tá, irmãos? Palavras do próprio Deus. Ó, cadê? Eis que o Senhor virá com poder. O seu braço dominará, virá, com certeza. Eis que o seu galardão está com ele. Diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, apacentará. Está dizendo que é o que vai acontecer. Deus vai apacentar o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os carregará. Né? Novamente os verbos falando de algo que vai acontecer. Então não há perda de salvação a não ser que você não conheça o Antigo Testamento. Provei para vocês em 2 versos apenas, tá bom? Quer entender um pouco mais? EATRI Plus, né? Aqui na descrição você vai achar mais sobre o nosso estudo que a gente faz todo sábado lá. Vamos ver de forma geral o que eu achei. É uma Bíblia muito bonita, chama muita atenção pela capa. Neste caso, sim, nós julgamos o livro pela capa, por isso achamos que ele era bonito antes de ler. Julgamos pela capa, bonito. A Nova Almeida atualizada é ótima, mas os comentários, infelizmente, eu não achei muito bons. Não achei muito bons. Os estudozinhos também não. Alguém vai falar assim, não, mas John Wesley falava sobre a vida prática. Ó, a Bíblia de Genebra faz isso também há uns 10 anos. A Nova Almeida faz isso, a Roma faz isso. Então, vida prática não é o problema da Bíblia e das notas. Vida prática é um problema pessoal nosso. É gente que tem que se virar e resolver. As notas são práticas, né? E John Wesley também é prático, porque ele escreveu comentários sobre isso. Mas, de forma geral, na minha visão, na minha opinião, é uma Bíblia que você pode usar para apologética, mas não para seguir a doutrina. Deixa eu ver se dá tempo de um último comentário aqui. Esse comentário aqui de 1 Coríntios 13, ele vai falar que os dons de língua são dons de línguas terrestres, tá, irmãos? São línguas nativas ali. Ele vai concordar com muitos reformados a respeito do dom de línguas. Só que ele vai dar uma variada falando que o dom de profecia
os profetas são pessoas que preveem as coisas vindouras ou falam por inspiração para edificação. Os profetas não previam nada. Os profetas não previam o futuro. Eles entregavam uma mensagem. Deus entregava a mensagem, seja sobre o passado, presente e futuro. Então, provavelmente, esse tipo de notinha aqui é que criou as profetadas com o tempo, né? Vocês falam que foi o John Wesley que influenciou a teologia pentecostal brasileira. Então, provavelmente, é esse tipo de pensamento que influenciou as profetadas. Eis que eu te digo, eis que eu vejo, eis que amanhã, eis que você vai, eis que você consegue. De onde? Da ideia de que os profetas preveem as coisas do futuro, né? Uma coisa que nenhum profeta fez. Tá, irmãos? Os profetas entregavam a mensagem de Deus. Aqui no capítulo 14, ele já vai falar que a palavra profetizar aqui é pregar o evangelho, diferente do capítulo 12. Não dá para entender uma coisa dessa, não. Fique com Deus, espero que vocês tenham gostado do review. Se não tiverem gostado, paciência, porque vocês sabiam que ia ser mais ou menos assim. De qualquer forma, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo. Os comentários de pessoas que não viram o vídeo serão excluídos, eu não vou deixar, não vou responder o que eu já falei aqui, minha voz está rouca, minha garganta está ruim, ou seja, você precisa pelo menos valorizar aquilo que eu falei, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam, um dos reviews mais importantes do canal, Falsa Aurora. Isso aqui vai falar até do dispensacionalismo, só para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Fiquem com Deus e até mais.